Construtora tenta enganar cliente e se dá mal na justiça. Olá, me chamo Dr. Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Hoje a gente vai analisar um caso muito interessante de uma cliente que chegou para mim com a situação decorrente da aquisição de imóvel na planta pelo programa Minha Casa Minha Vida, e ela acabou não entendendo as cobranças que a construtora estava realizando em cima dela em decorrência da quitação do pagamento antecipado do contrato. Então vamos lá. O que aconteceu? Essa cliente ofereceu para ela um imóvel por meio do Minha Casa Minha Vida, no qual, quando ela foi no estande de vendas da construtora, foi feita a simulação do financiamento. Naquela simulação, o financiamento teria sido aprovado. Ela verificou, quanto que teria ficado as parcelas, concordou com aquilo e efetuou a aquisição daquele imóvel. Só que o que acontece nesse tipo de situação? É muito comum nesses contratos a previsão do financiamento aparecer no contrato como uma parcela final. Mas na realidade, nesses programas Minha Casa Minha Vida, você precisa assinar com a Caixa Econômica Federal a partir do momento que se fecha o grupo mínimo, de adquirentes que são necessários para que a construtora faça aquele empreendimento. Então isso geralmente acontece no primeiro ou no segundo ano após a assinatura do contrato ali com a construtora. Dificilmente, nesse tipo de situação, você vai assinar o financiamento ao final. Pois bem, quando chegou nessa data derradeira, ainda no primeiro ano do contrato, a construtora informou que fechou o grupo de adquirentes e que a minha cliente precisava ir lá na Caixa assinar o financiamento. Quando ela foi lá, o seu financiamento acabou não sendo aprovado. E aí? E aí ela retornou com essa informação para a construtora, que disse para ela as seguintes opções. Primeiro, ela poderia pagar o saldo devedor, tudo que faltava com recursos próprios. Segundo, ela poderia conseguir uma outra forma de financiamento. Terceiro, ela poderia desistir da aquisição e se submeter às multas rescisórias pesadíssimas, perdendo parte substancial do dinheiro que já havia pago. Como minha cliente tinha um poder aquisitivo interessante, ela optou por realizar a quitação antecipada do contrato por meio de recursos próprios. Então pediu para a construtora que apresentasse qual que seria o valor necessário que ela precisaria desembolsar para quitar aquele contrato. Para surpresa dela, toda aquela dívida, que tinha ficado em aberto foi corrigida mensalmente pelo INCC e foi apresentado o saldo devedor atualizado. Então, ela, assustada com aquela situação, mas com receio de perder o imóvel, acabou pagando aquilo que a construtora disse que era devido e quitou o contrato em menos de 12 meses. Isso tudo aconteceu numa janela de 8 meses aproximadamente. Ela chegou para mim com essa situação. A primeira coisa que eu faço é, primeiro, vamos verificar o contrato para ver se a correção mensal estava autorizada de acordo com o seu parcelamento. Então vamos lá para o contratinho que eu vou abrir aqui para vocês. Certo. Olhei esse contrato e verifiquei como que foi feito esse parcelamento direto com a construtora. Primeiro, um sinal de 80.442, 23 parcelas mensais de R$ 2.000, uma parcela de financiamento no valor de R$ 76.400, mais a comissão de corretagem, o desconto, e no final essa aquisição ficou no valor de R$ 202.842, certo? Primeira coisa que eu olho é, esse contrato possui uma vigência superior a 36 meses? Como que eu descubro isso? Simples. Eu venho aqui e conto quantas parcelas existem nesse contrato. Bom, o contrato ele prevê 24 pagamentos. Na verdade, 25 pagamentos. O primeiro pagamento do ato, o segundo pagamento, que é o financiamento, e 23 pagamentos, que são as prestações mensais. Então, eu já sei que esse contrato não tem 36 parcelas, ou seja, não cumpre o primeiro requisito, que é um prazo de vigência de 36 meses. Às vezes acontece dessas parcelas serem alongadas no contrato e extrapolar o prazo de 36 meses, mas não foi o caso aqui, porque eu preciso verificar isso de acordo com a data dos vencimentos. Mas o que importa vocês entenderem é, não cumpriu o requisito da lei. O contrato não teve vigência de 36 meses. Então, na assinatura do contrato,
ele já estava ilegal porque essa correção mensal pelo INCC não estava autorizada. Prática abusiva, cláusula abusiva, e a cliente, independente dessa situação do financiamento, já tinha o direito de ser restituída de todos os valores indevidamente cobrados pela construtora. Pois bem, na situação dela ainda tinha uma outra agravante. Qual que era? Ela quitou o contrato em 8 meses por conta dessa questão do financiamento. Então, nesse tipo de situação, nem a correção anual estava autorizada. Por quê? Porque não houve um parcelamento superior a 12 meses. Como que a construtora deveria ter feito? Deveria ter recalculado a dívida dela, reconhecido os pagamentos, compensado no saldo devedor e subtraído do valor total do imóvel e apresentado o que faltava pagar de acordo com os valores nominais que estavam aqui nesse contrato. Essa era a forma legal de se fazer. Sabe quantas vezes eu já vi uma construtora fazer isso? Nunca. Por quê? Porque é muito melhor efetuar cobranças abusivas em cima do comprador, que não conhece os seus direitos, e auferir lucros substanciais com esse tipo de situação. Pois bem, identificada essa primeira ilegalidade, obviamente que eu não ia só verificar a questão do pagamento. Eu sempre, quando chega esse tipo de situação para mim, eu verifico o contrato inteiro. Deixa eu puxar a câmera para mim. Então, dessa análise, dessa auditoria contratual que eu fiz dessa aquisição, além da questão dos valores que foram indevidamente cobrados em decorrência da aplicação da correção mensal do INCC, eu identifiquei mais 2 problemas. Segundo, a construtora vinculou o prazo de entrega do empreendimento à assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Isso já é reconhecidamente ilegal pelos nossos tribunais, inclusive Superior Tribunal de Justiça. Não pode vincular prazo de entrega de empreendimento à assinatura de contrato de financiamento. O prazo de entrega tem que vir claro, expresso e identificado no contrato de aquisição que você assina com a empresa. Então, segundo a abusividade do contrato, essa questão aqui do prazo de entrega. A terceira abusividade que eu achei foi o repasse de uma taxa denominada taxa de individualização da matrícula, que é uma taxa que se paga no cartório de imóveis quando você constitui o condomínio e vai abrir as matrículas autônomas de cada apartamento. Essa taxa é uma obrigação da construtora incorporadora de efetuar o pagamento. Você não pode repassar essa taxa ao adquirente porque é uma prática abusiva e essa cobrança é ilegal. Então, identifiquei os 3 problemas no contrato: cobranças a mais em decorrência da abusividade da correção mensal do contrato, ilegalidade do prazo de entrega e ilegalidade da cobrança da taxa de individualização de matrícula. Informei a cliente da situação, fizemos a perícia contábil, identificamos quanto que ela tinha para receber de volta e partimos para o combate, para o confronto direto ali com a construtora e vamos ver o que é que o juiz, essa ação tramitou na primeira vara civil de Poá, se eu não me engano. Vamos abrir a sentença aqui para ver como que foi decidido ao final. Conseguem ver a sentença aí? Então vamos analisar juntos essa sentença, tá? Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a invalidade da cláusula que estabeleceu correção monetária com periodicidade mensal para as prestações do compromisso de venda e compra celebrado entre os litigantes, alterar essa correção para anual, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º da Lei 9.069, mantendo-se as demais características da avença e condenar o réu a ressarcir a autora, de forma simples, pela quantia que foi paga maior, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, na minha opinião é enriquecimento ilícito, mas não vamos entrar nessa questão, e juros de mora de 1% ao mês após o trânsito em julgado dessa sentença. O que é que o juiz já disse aqui para mim? Olha, a cobrança da correção mensal pelo INCC no contrato foi ilegal, estou afastando a correção mensal, estou determinando que a construtora devolva o dinheiro da compradora. Mas vamos adiante. Fixar a data para efetiva entrega do imóvel como sendo o dia 25 de maio de 2023, acrescido da tolerância de 180 dias.
Então o juiz reconheceu a ilegalidade da cláusula que fixava a data da entrega do imóvel, o contrato de financiamento com a Caixa. Como a cláusula ela é ilegal, eu pedi que o juiz que fizesse a fixação desse prazo. E por último, o que é que ele diz? Declarar, deixa eu ver se aparece aqui, bem fácil, né? Declarar nula a cláusula contratual que transfere à autora a responsabilidade pelo pagamento das despesas atinentes à individualização da matrícula relativa à unidade autônoma e, consequentemente, inexigível a respectiva cobrança. Então, vou trazer novamente a câmera para mim. O que aconteceu? Todas as ilegalidades que a construtora estava realizando contra a adquirente foram afastadas pelo juiz. Condenada a devolver as cobranças abusivas, fixado novo prazo de entrega. Qual que é a importância disso? Isso aqui é muito interessante porque essa construtora ela vai atrasar a entrega do imóvel. E ela estava se segurando muito na questão do prazo, da vinculação do prazo do contrato com o contrato de financiamento da Caixa, para não indenizar os adquirentes pelo atraso na entrega do imóvel. Então, a partir do momento que eu fixo um novo prazo, com certeza absoluta, ela vai entrar em mora. Quando ela atrasar o empreendimento, eu vou entrar com o segundo processo em cima da construtora, requerendo a indenização pelo atraso na entrega. Então, por isso que é importante fixar esse novo prazo. E, por fim, a minha cliente também não vai ser responsável por pagar essa taxa de individualização da matrícula, que não é uma taxa barata, porque a construtora estava querendo ilegalmente fazer esse repasse para ela. Então, ela também vai estar imune a essa cobrança ilegal. As pessoas me perguntam, mas esse processo interfere em todos os compradores? Não, porque o processo ele só produz efeito entre as partes. Então, quem busca o seu direito frente às ilegalidades protagonizadas por incorporadoras e construtoras, ganha e tem o seu direito resguardado. Aqueles que só ficam, que aceitam, coniventes esse tipo de situação e nada fazem, não tem como se utilizar de uma decisão que é dada por uma pessoa para que a construtora cumpra espontaneamente para você. Nunca vi isso acontecer. Ainda que ela tenha sido condenada no processo, ela vai continuar efetuando essas cobranças indevidas para os compradores. Então, aqueles que têm direito de se resguardar dos seus direitos, deve sim procurar um advogado especializado em direito imobiliário para que possa verificar o seu contrato e aí sim identificar tudo que tem de ilegal ali nesse pacto. Tranquilo? Agradeço a você que acompanhou esse vídeo até o final. Fideliza no canal, curte, segue, deixa o joinha, já sabe a burocracia. Muito importante esse apoio que vocês têm me dado na sua empreitada. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível eu estou respondendo. E até a próxima e um forte abraço!